Agora sim. Olá pessoal, bem-vindo a Ghent, na Bélgica. Pessoal, eu estou em Ghent, na Bélgica, cidade aí famosa pelas suas catedrais. E só nessa praça eu vou dar uma pequena rodada para vocês terem uma ideia de quantas igrejas tem essa cidade. Bastante interessante para quem se interessa por arte sacra e religião católica. Hoje eu vou falar de uma cidade praticamente desconhecida na maioria dos brasileiros, que é uma cidade chamada Ghent, na Bélgica. Uma cidade extremamente rica em valores históricos, arqueológicos, religiosos, artísticos. Ghent é uma cidade considerada, para os padrões brasileiros, é uma cidade pequena. Ghent possui 248.358 habitantes. Ela é a capital da província de Flandres. Ela fica mais ou menos ali para o noroeste ali da Bélgica. Foi uma das poucas cidades da Europa que eu poderia dizer assim, eu moraria lá. A origem de Ghent é um pouco obscura, porque ela é um pouquinho anterior até a própria Idade da Pedra, né? Anterior aí à Idade do Ferro. Autores dizem que o nome Ghent da cidade, ou Ghent em holandês, né, deriva da palavra Ganda, que é uma palavra céltica, que significa confluência. Bom, essa cidade esteve no meio, na maioria dos conflitos da Europa. Ghent esteve no meio da Guerra dos 100 Anos, Ghent esteve no meio de uma série de conflitos, foi capital. Ghent chegou a ser a maior cidade na Europa depois de Paris, num determinado período. E por volta de 650 a gente tem aí a fundação então de duas abadias em Ghent por Santo Amândio, um santo católico. Se vocês forem a Ghent hoje, vocês vão ver que é uma cidade que tem muita igreja. Só a praça principal ali de Ghent, eu vi ali que tinha umas 4 igrejas, mas 4 igrejas grandes, parecidas com catedrais mesmo. Negócio assim, bastante complicado em termos de... Provavelmente essas catedrais ficavam brigando umas com as outras para conseguir fiéis, né? E é uma cidade também que tem uma história bastante interessante. Em 851 até 879, foi uma cidade que foi saqueada por vikings. Então Ghent aí estava no meio de todos os principais conflitos da Europa. Ela tem uma arqueologia bastante interessante. Muitos arqueólogos vão para lá, embora há uma dificuldade muito grande em fazer escavações, porque é uma cidade com um núcleo muito junto, né? Muito unido assim, então fica muito difícil você fazer escavações sem desfigurar a cidade. Ghent, durante um determinado momento, passou a ter uma indústria têxtil bastante grande para os padrões da Europa. Infelizmente, essa indústria sofreu bastante com a Guerra dos 100 Anos, foi bastante complicado, mas no século XIV parece que Ghent venceu todos esses desafios, né? Foi praticamente destruída na Guerra dos 100 Anos e no século XIV essa cidade recuperou a sua economia. Ghent pertenceu à Holanda, pertenceu à Bélgica, pertenceu à Inglaterra. Durante todos esses tempos de conflitos, Ghent pertenceu aí a uma série de cidades e teve papel muito importante nas guerras religiosas, principalmente aí no final do século XVI até o século XVII. E essas guerras religiosas novamente mergulharam a cidade de Ghent aí
uma tremenda de uma devastação. Outra vez, Gante se recuperou. Ela, no século XVIII e XIX, ela recuperou novamente o seu parque têxtil e passou a ser uma cidade novamente independente e uma cidade bastante pujante. Durante um determinado tempo, ela foi província calvinista, tá? Que foi depois recuperada pela Igreja Católica novamente. O Tratado de Gante, uma das coisas importantes da cidade de Gante é a assinatura do Tratado de Gante, lá para 1812, que foi assinado esse tratado. Houve Napoleão, fez aquela bagunça toda na Europa. Após a Batalha de Waterloo, Gante tornou-se parte do Reino Unido dos Países Baixos, isso durante 15 anos. Nesse período, Gante também se tornou aí uma cidade universitária. Tá? Então, Gante hoje também ela tem aí muita ligação com universidades. Então, é uma cidade com bastante cultura. Esse é um pouquinho aí no resumo da história de Gante. Vocês sabem que meus vídeos são apenas para dar a vocês uma ideia para vocês pesquisarem, se se interessarem, é claro. É uma cidade muito bonita, muito bacana, uma cidade que eu adorei. Fui a Gante por razões, digamos assim, de curiosidades históricas, né? É uma cidade que te proporciona um conhecimento histórico muito grande e te proporciona a você uma tranquilidade muito grande. É uma cidade que eu chamo de grande e pequena. É uma cidade que não é muito pequena e que dá para se viver tranquilamente, como a maioria das cidades da Europa, né, se compararmos com as cidades do Brasil. Não tem violência, aquela coisa de você parar o carro na rua e voltar depois para tentar descobrir onde é que está o carro, se o carro estiver lá, aquela preocupação que você tem aqui no Brasil. Lá você não tem isso, você pode deixar até o carro aberto que não vai ter o menor problema. Então, para quem gosta de história, principalmente história da Europa, Gante é uma cidade extremamente rica em valores históricos, extremamente importante de vocês conhecerem, porque muito da história mundial está ali estampado em Gante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, desse formato aí tipo jornalístico, e toda sexta-feira vocês terão vídeos novos, tá? Não se esqueçam aí de, se gostarem, dar o joinha, tá? Que é legal, tá? Se vocês não gostarem, deem o dedo para baixo, que também é legal. Se inscrevam no canal, ok, gente? E na próxima sexta vocês terão mais um outro vídeo aí de cidades da Europa e pontos que eu considere aí talvez interessantes dentro da Europa. Ok, gente? Vida longa e próspera. Ailton Alt.